Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Para começarmos os jogos dessa quarta-feira, vamos com a Copa da Ucrânia, onde temos a equipe do Alexandria enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alexandria pelo campeonato ucraniano, perdeu uma e venceu 4. A equipe do Alexandria é a segunda colocada do campeonato da Ucrânia com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk dos últimos 5 jogos disputados empatou 2, venceu 3. A equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada com 44 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Alexandria, 2 empates e 2 vitórias ficou com a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Shakhtar Donetsk para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Bodrum. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Trabzonspor é a 10ª colocada do campeonato turco com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Bodrumspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Bodrumspor é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Trabzonspor para vencer. Copa da Ucrânia, temos a equipe do Rusevny enfrentando a equipe do Dinamo de Kiev. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rusevny, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Rusevny pelo campeonato ucraniano é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Kiev, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. A equipe do Dinamo de Kiev é a primeira colocada com 54 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Kiev. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Dinamo de Kiev para vencer. Copa da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do Olympiacos. O primeiro jogo, a equipe do Olympiacos acabou goleando a equipe do AEK por 6-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do AEK é a segunda colocada do campeonato grego com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Olympiacos é a primeira colocada com 63 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do AEK e 4 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Hungria, temos a equipe do Ferencváros enfrentando a equipe do Honvéd. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Ferencváros é a segunda colocada do campeonato húngaro com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Honvéd, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Honvéd é a 7ª colocada com 31 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Ferencváros e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Ferencváros para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Fenerbahçe é a segunda colocada do campeonato turco com 65 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 2, empatou 2. A equipe do Fenerbahçe do Galatasaray é a primeira colocada com 71 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos nessas duas equipes, uma vitória ficou com a equipe do Fenerbahçe
2 empates e 2 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Croácia, temos a equipe do Rijeka enfrentando a equipe do Istra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rijeka, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. A equipe do Rijeka é a segunda colocada do campeonato croata com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Istra, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Istra é a sétima colocada com 32 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rijeka e 1 vitória para a equipe do Istra. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Rijeka para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do Groningen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Feyenoord é a quarta colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Groningen, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. A equipe do Groningen é a oitava colocada com 32 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos nessas duas equipes, 3 vitórias ficou com a equipe do Feyenoord e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Feyenoord para vencer. Copa da Alemanha, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, perdeu 3 e empatou 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, perdeu 2 e venceu 2 e empatou 1. A equipe do Stuttgart é a 11ª colocada do campeonato alemão com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig é a 6ª colocada do campeonato alemão com 42 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes estão praticamente empatadas. 2 vitórias ficou com a equipe do Stuttgart, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Devido a essa análise, melhor opção para esse confronto é um jogo aberto, caso fora, onde haja um vencedor na partida. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Ipswich. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Bournemouth é a 10ª colocada com 44 pontos ganhos. E a equipe do Ipswich, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Ipswich é a 18ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória ficou para a equipe do Bournemouth e 4 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Bournemouth para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Manchester City é a 5ª colocada do campeonato inglês com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Leicester é a 19ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, ficou com 5 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Manchester City para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Southampton enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Southampton é a 20ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Southampton e 4 vitórias para a equipe do Crystal Palace. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Crystal Palace para vencer. Para encerrarmos os confrontos da Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Everton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Liverpool é a 1ª colocada do campeonato inglês com 70 pontos ganhos. Já a equipe do Everton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. A equipe do Everton é a 15ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Liverpool, 2 empates
e uma vitória para a equipe do Everton. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Liverpool para vencer. Copa da Itália. Temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Inter de Milão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Milan pelo campeonato italiano é a 9ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe da Inter de Milão é a 1ª colocada do campeonato italiano com 67 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Milan, um empate e 2 vitórias para a equipe da Inter de Milão. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato Português. Temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Farense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Benfica é a 2ª colocada do Campeonato Português com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Farense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Farense pelo Campeonato Português é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Benfica e um empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Benfica para vencer. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Barcelona, sendo que o primeiro jogo ficou no empate de 4-4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Atlético de Madrid é a 3ª colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Barcelona pelo Campeonato Espanhol é a 1ª colocada com 66 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, uma vitória ficou com a equipe do Atlético de Madrid, um empate e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos deixar este jogo aberto, caso fora, aonde haja o vencedor na partida. Copa Libertadores. Temos a equipe do Santo Antônio enfrentando a equipe do Olímpia do Paraguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santo Antônio, perdeu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Para essa Copa Libertadores da América, entre Santo Antônio e Olímpia do Paraguai, vamos ficar com fora. Olímpia para vencer. Copa Libertadores. Temos a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina enfrentando a equipe do Peñarol do Uruguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vélez Sarsfield, venceu 3, perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, venceu 1 e perdeu 4. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, ficou com 2 vitórias para a equipe do Vélez Sarsfield e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Huracán da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Huracán, venceu 4 e empatou 1. Para esse confronto pela Copa Sul-Americana entre Corinthians e Huracán, vamos de casa. Corinthians para vencer. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Melgar do Peru enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Melgar, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, perdeu 2 e venceu 3. Pelo grupo G da Copa Sul-Americana, confronto entre Melgar versus Vasco, vamos ficar com uma dupla chance. Vasco para vencer ou partida terminando empatada.
empate, fora. Copa Libertadores. Temos a equipe do Talleres de Córdoba da Argentina enfrentando a equipe do São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Talleres de Córdoba, empatou 4, perdeu 1. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Os últimos 5 confrontos nessas duas equipes ficou com 2 vitórias para a equipe do Talleres de Córdoba, 1 empate e 1 vitória para a equipe do São Paulo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Ainda pela Copa Libertadores, temos a equipe da Universidade do Chile enfrentando a equipe do Botafogo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Universidade do Chile, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto entre Chile e Botafogo, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Ainda pela Copa Libertadores, temos a equipe do Universitário do Peru enfrentando a equipe do River Plate da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Universitário do Peru, ela venceu todas as 5 partidas, isto é, pelo Campeonato Peruano. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River Plate pelo Campeonato Argentino, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Universitário do Peru. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. River Plate para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Luqueno do Paraguai enfrentando a equipe do Grêmio do Brasil. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Luqueno, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto do grupo D entre Luqueno e Grêmio, vamos de uma dupla chance. Grêmio para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa Libertadores, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe da Universidade Católica do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Universidade Católica, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Pelo confronto dessa Sul-Americana do grupo B, entre Vitória e Universidade Católica, vamos de uma partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhetes pronto, com as seguintes sugestões: Feyenoord vs Groningen, casa, Feyenoord para vencer. AEK vs Olympiacos, partida acima de 1,5. Fenerbahçe vs Galatasaray, vamos para Galatasaray marcar um gol na partida. Alexandria vs Shakhtar Donetsk, vamos de fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Manchester City vs Leicester, vamos de partida abaixo de 4 gols e meio. Atlético de Madrid vs Barcelona, vamos de uma dupla chance, casa ou fora, onde haja um vencedor na partida. Milan vs Inter de Milão, partida acima de 1,5. Stuttgart vs Red Bull Leipzig, uma dupla chance, casa ou fora, onde haja um vencedor também na partida. Liverpool vs Everton, casa, Liverpool para vencer. Vamos os bilhetes desta quarta-feira, vamos de Vitória vs Universidade Católica do Equador, partida acima de 1,5. Corinthians vs Huracan, casa, Corinthians para vencer. Universitário vs River Plate, vamos de uma dupla chance, River Plate para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Santo Antônio vs Olímpia do Assunção, vamos de fora, Olímpia para vencer.